Criar bons personagens não é uma tarefa fácil. E todos nós sabemos que o que a gente mais gosta nos personagens é o quão reais eles se parecem, ou quanto um autor, autora, escritor, como você preferir dizer, consegue dar veracidade para um personagem que você acredita que aquela pessoa poderia, assim como você, viver no mundo real. Aí, de boas, sem problema nenhum, porque ela é exatamente como uma pessoa deveria ser. Então hoje é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre construção de personagem, como você dá vida aos seus personagens. Com alguns passos um pouquinho básicos, eu espero ajudar vocês na criação aí dos seus personagens. O primeiro é dê ao seu protagonista ou a sua protagonista ou aos seus personagens, de uma forma geral, veracidade. Faça com que eles se pareçam reais. E para isso, você tem que dar uma motivação ao seu personagem. Como a gente dá motivação a uma pessoa? Exatamente como a gente. Qual é o que te move, o que te faz levantar todos os dias da cama e fazer determinada coisa? Então, é mais ou menos isso que você vai fazer com o seu personagem. Seu personagem, ele busca o amor, ele busca a alma gêmea dele, ele busca vingança por uma injustiça, por alguma coisa que foi feita a ele, aos seus parentes, alguém que matou a família dele aí inteira. Ele busca um lugar no mundo, ele sente que ele não se encaixa, aí ele descobre que ele é adotado, por exemplo, e aí ele entende porque ele nunca se encaixou na família dele, e aí ele vai em busca dessa família biológica que talvez ele possa se encaixar, não sei. Existem milhões de motivações que você pode vir a dar para o seu personagem, mas o importante é você dar uma motivação para o seu personagem, é você dar uma direção para o seu personagem. Isso é muito importante e você não pode esquecer disso na criação do seu personagem. Ele não pode existir por existir, ele tem que ter um porquê de acordar, levantar todos os dias e ir à luta para fazer X coisas. Defeitos. O seu personagem, para parecer real, ele não pode ser lindo, maravilhoso, perfeito, ele, enfim, né, nem fede, não vai no banheiro, esse tipo de coisa. Apesar da gente não colocar numa história, a gente deixa implícito em algumas cenas, em alguns momentos. Então, o seu personagem, ele precisa de defeitos. Não adianta você querer criar um personagem perfeito, lindo, maravilhoso, justo, porque as pessoas estão cansadas desse tipo de personagem por um simples motivo. Eles não são reais. Pessoas têm defeitos. Pessoas cometem erros. Então, não tem como você criar um personagem sem defeito. O seu personagem é impulsivo, ele não pensa antes de fazer as coisas? Isso é um defeito. O seu personagem é muito teimoso, quando ele toma uma decisão, ele nunca volta atrás? Isso também é um defeito. Seu personagem, ele é muito sonhador, ele acha que as coisas vão se encaixar magicamente e que vai tudo dar certo. Quem disse que é pra você aparecer? A mamãe tá gravando, princesinha da Mames. Vai pra lá, vai. Não, mas não dá. A mamãe tem que gravar. Vai pra lá, depois você volta, ok? Não pode aparecer, não pode aparecer. É só a mamãe. Por favor. Ok? Por exemplo, se o seu personagem for um personagem sonhador demais, ele espera que as coisas vão cair do céu, que vai dar tudo certo, que o destino vai encaminhar ele para as coisas certas. Isso pode ser uma quebra de realidade, quando ele vê que as coisas não são assim, que o mundo não gira dessa forma e que ele precisa lutar, que não adianta ele ficar sonhando que as coisas simplesmente não vão cair do céu. Então, coloque defeitos nos seus personagens, que aí você tem a possibilidade dele ser um personagem
muito mais completo, um personagem com muito mais camadas. Tá aí porque as pessoas estão preferindo mais os antagonistas do que os heróis, porque os antagonistas são aqueles personagens que ficam ali naquele cinza, digamos assim, né? Naquela área cinza, que não significa que eles sejam bom ou mal e que ele pode ou não estar disposto a fazer qualquer coisa pelos objetivos dele, sejam os objetivos dele corretos ou não. Assim como defeitos, o seu personagem precisa ter qualidades reais, tá, gente? Não adianta ser perfeito, lindo e maravilhoso, que eu acabei de falar que não dá certo. Seu personagem também precisa de qualidades para ser uma pessoa real. Ninguém é só ruim, a pessoa também tem um lado bom. Mesmo aqueles personagens que podem ser lá personagens duvidosos durante a sua história, ele tem ali alguma parcelinha de coisa boa. E é exatamente isso que é interessante você mostrar, que ninguém é completamente mal e ninguém é completamente bom. É muito mais interessante do que um personagem simplesmente perfeito, que não comete erros nunca e enfim, né? Então, o seu personagem também precisa ter qualidades, porque vão ser essas qualidades que o seu público, o seu leitor, vai admirar nesse seu personagem. Qualidades como coragem, que ele vai tomar decisões mesmo talvez estando com medo ou estando receoso ou não tendo certeza se aquilo que ele vai fazer vai dar certo, ele vai lá e ele faz. Isso é coragem. Coragem não é não ter medo, né? Que isso fique bem claro e é bem importante você mostrar isso na sua narrativa, porque pode gerar até uma empatia maior com o seu personagem, uma identificação maior com o seu personagem. Coragem é você agir mesmo com medo, você fazer alguma coisa, mesmo sem ter certeza de qual vai ser o resultado. Uma outra qualidade muito interessante é lealdade. Normalmente a lealdade é colocada ali com os personagens secundários, que são os melhores amigos ali do protagonista. Não sei como você vai abordar, se você quiser abordar isso na sua história, mas é muito interessante trabalhar a lealdade, se um dos pontos que você quer mostrar na sua história for uma grande amizade, então a lealdade é aí um dos ingredientes principais para isso, mas só lembrando que o seu personagem ele não pode ser só lindo, perfeito e maravilhoso, então você tem que contrabalancear os defeitos e as qualidades, que aí sim ele vai ser um personagem mais interessante, um personagem mais esférico e um personagem com muito mais camadas. O personagem também, se parecer real, é interessante que você coloque nele vícios, tiques ou manias, ou todos eles, não sei, depende do tipo de personagem que você quer criar. Mas é interessante você colocar que o seu personagem tem vícios como uma pessoa normal. Talvez ele bebe demais, ou talvez ele começou a beber por conta de um determinado trauma, de um medo, de alguma coisa que aconteceu com ele. Ele joga, ele é viciado em mulheres, ele é mulherengo demais, enfim. Coloque alguma coisa ali que seja talvez um problema, talvez um catalisador que, enfim, vai fazer várias coisas aí durante a sua história e vai gerar aí empatia, porque todos nós temos problemas, todos nós temos manias, todos nós temos esquisitices, coisas que só a gente faz que torna a gente único. Então, crie essas coisas, né, que podem ser vistas como defeitos ou coisas engraçadas ou coisas controversas, não sei, que vão tornar o seu personagem ainda mais real. Manias, tiques, o seu personagem só usa a roupa da cor X ou Y, por isso e aquilo. O seu personagem, ele não sai de casa antes de usar a chave da sorte dele, não sei. Alguma coisa que seja o tipo de coisa que pessoas normais fazem, mas que podem parecer estranhas aí, que são manias que a gente tem e que são só da gente, enfim, cada um tem a sua mania estranha aí, coisa doida, né? Cada um faz uma coisa bem esquisita e que vai aí humanizar, porque quem não tem uma mania, uma coisa doida que só você faz, enfim, que ninguém entende e que é só sua e é bem única. E por fim, construa um passado para o seu personagem ou seus personagens. É claro que, na maioria das vezes, você não vai contar toda a trajetória do seu personagem. É muito difícil, a menos que seja um livro tipo Harry Potter, que você começa a história dele com 11 anos e você acompanha ele até a vida adulta, e ainda assim você não acompanhou a vida completa dele, ainda tem 11 anos ali para trás, que você não sabe muito bem
que aconteceu com o Harry. É meio contado por cima, mas você não tem ideia do que realmente aconteceu ali. Talvez tenham outras coisas escondidas, não sei. Então é muito importante você mostrar essas coisas ou você demonstrar essas coisas ao longo da sua narrativa sobre o seu personagem, sobre o seu protagonista, sobre o seu personagem secundário. Talvez ele tenha um trauma do passado que leva ele a ser dessa ou daquela forma. Talvez por não ter sido criado por uma família cheia de amor, enfim, ter sido abandonado quando criança tenha gerado alguns traumas que fazem o personagem não confiar em outras pessoas. Ou talvez a família dele tenha sido morta em um trágico acidente, ou não, tenham sido mortas, talvez ali por um assassino, a lá Batman, e por conta disso, todas as coisas acontecem, né? Todas as outras coisas acontecem com esse determinado personagem. Ele decide virar um justiceiro para que o que aconteceu com ele não aconteça com outras pessoas. Então, o passado do seu personagem, ele vai moldar ele vai dizer quem o seu personagem é. Então, é muito importante que você tenha em mente o que você quer contar, a história que você quer contar, e você use o passado do seu personagem para moldar ali aquele personagem, para dizer quem ele é e por que ele se tornou dessa forma, mesmo que você não vá contar nos mínimos detalhes ali o porquê do seu personagem ser daquela determinada forma. Talvez você anote só para você, o que é bem interessante e é bem importante aí. Talvez você possa até explorar isso no futuro, colocar essa história num conto, enfim, um spin-off, um prequel, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas é muito interessante você ter em mente o que o seu personagem é, o que o seu personagem era, se existe um crescimento desse personagem. Então, o passado dele é muito importante na construção do personagem. Então, não deixe isso de lado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de hoje. Um vídeo curtinho falando sobre construção de personagens. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, me seguirem nas minhas outras redes sociais, que eu volto com muito mais. Então é isso, muito obrigada, tchau!